Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de fazer uma versão express com vocês do livro O Banquete, escrito por Platão. Nesse livro, um cara chamado Ágaton convida seus amigos para uma festa, para um banquete, e a certa altura um deles, o médico chamado Erisímaco, propõe que se faça uma competição de discursos em louvor ao deus Eros, ao deus do amor. Segue-se então 6 discursos: o discurso de Fedro, o discurso do historiador Pausânias, o discurso do médico Erisímaco, o discurso do comediógrafo Aristófanes, o discurso do anfitrião Ágaton e o discurso do filósofo Sócrates. Antes de prosseguir para cada um desses discursos, é necessário explicar a relação entre o Erasta e o Herômeno, que é referida aí em alguns discursos. Erasta e Herômeno são pessoas tocadas por Eros. O Erasta é geralmente alguém mais velho do sexo masculino e o Herômeno é geralmente alguém mais novo do sexo masculino também. O Erasta contribui com conhecimento e o Herômeno com o desejo de aperfeiçoamento pessoal. Essa relação pode ficar na mútua admiração ou pode envolver um certo enamoramento. Quando desvirtuada, essa relação do Erasta em relação ao Herômeno pode visar tão somente seu corpo, e do Herômeno em relação ao Erasta visar tão somente as benesses, as vantagens políticas, econômicas e sociais advindas dessa relação. Bom, dito isto, vamos ao discurso de Fedro. Fedro diz que Eros é o mais velho dos deuses, diz que o amor de Eros supera em afeto o dos pais em relação aos filhos, no sentido de doação e sacrifício em favor da pessoa amada. Diz que Eros é o caminho à felicidade e à virtude, muito mais do que as riquezas, do que as distinções sociais, do que a linhagem, e termina dizendo que o Erasto é mais divino, enquanto o Herômeno é mais belo. Na sequência vem o discurso do historiador Pausânias. Ele recupera do discurso anterior que o Erasto é mais divino e que o Herômeno é mais belo, e ele se detém em falar sobre essa relação. Para isso, ele explica que há 2 tipos de Eros, uma vez que há 2 tipos de Afrodite e a cada Afrodite corresponde um tipo de Eros. A primeira Afrodite é filha de Urã, se chama Urânia, e é responsável pelo amor entre os homens, que buscam corpos belos e os mais inteligentes, e tem uma relação sem traição e duradoura. O segundo tipo de Afrodite é filha de Zeus, se chama Pandêmia, é responsável pelo amor entre machos e fêmeas, busca os corpos mais belos e menos inteligentes, e visa tão somente o ato sexual. Segundo Pausânias, o primeiro tipo de Eros deve ser exaltado, enquanto o segundo tipo deve ser reprovado. O primeiro tipo de Eros é cultivado, segundo ele, nas regiões da Élida, Beócia, Lacedemônia e na cidade de Atenas, e ele lamenta que essa relação entre Erasta e Herômeno seja reprovada na região da Jônia. Segundo ele, é de interesse do Estado que esse tipo de relação não se mantenha, uma vez que ela bem cultiva a mente e o corpo, e a estabilidade da amizade entre o Erasto e o Herômeno pode ser aí um obstáculo e resistência aos interesses do Estado. Ele ainda diz que o comércio com os jovenzinhos e a prostituição com as mulheres deveriam ser reprovadas, que os presentes do Herômeno em relação ao Erasta deveriam ser bem-vindos e que as investidas do Erasta em relação ao Herômeno, por mais absurdas que sejam, elas não são desprezíveis, porque são em função do amor. Se fossem visando algum cargo político ou empréstimo financeiro, elas seriam desprezíveis. Bom, esse foi o discurso de Pausânias. O terceiro discurso é do médico Erisímaco. Ele recupera do discurso anterior que há 2 tipos de Eros, mas ele não é a favor que seja exaltado um e reprovado o outro. Para o médico Erisímaco, o dessemelhante busca o seu oposto, assim como o doente busca a cura. Então é nesse equilíbrio que está aí o bom Eros. Em seguida vem o discurso do comediógrafo Aristófanes. Aristófanes fala que a natureza primitiva dos seres humanos era bem diferente da que temos hoje. Haviam 3 naturezas, a masculina, a feminina e a andrógena. Os seres humanos tinham uma completude em formato de esfera, eles tinham 4 braços, 4 pernas, um pescoço com 2 rostos e um par de genitálias. Eram fortes, vigorosos, mas eram arrogantes e buscavam alcançar o céu. Diante disso, Zeus resolve dar uma lição de humildade e separa os corpos.
e aí a metade masculina busca a metade masculina, a metade feminina busca a metade feminina, e os andrógenos, o masculino busca o feminino, né? Através de ardorosos abraços, eles então buscam restaurar a natureza primitiva. Então, segundo Aristófanes, Eros é um senso de completude. Aí vem o discurso de Ágaton. Ágaton, ele se queixa de que até o momento só foi falado sobre os efeitos de Eros, mas não sobre a natureza de Eros. Ágaton então discorda de Fedro, diz que Eros não é o mais velho dos deuses, mas que Eros é jovem e belo e busca corpos jovens e belos, assim como ele. Para ele, o semelhante busca o semelhante. E aí, ele fala que se os deuses que tivessem convivido com Eros, eles teriam evitado tantas violências que cometeram. Porque para ele, Eros é prazer, e esse sentido de dor não cabe aí em Eros, a não ser quando homologado aos corpos desejantes. E aí vem o discurso de Sócrates. Sócrates fala que não sabia que a intenção era somente elogiar por elogiar, porque ele imaginava que os elogios deveriam ser acompanhados da verdade, e que se Eros deseja o belo, é sinal que ele não é belo, porque ninguém deseja o que já tem. E se deseja o que já tem, no fundo deseja que o que tem se mantenha no futuro. Portanto, se deseja que se mantenha no futuro, que ainda vai acontecer, ele não o tem. Então, se Eros deseja o belo, é porque Eros não é belo. Se o belo é um bem, é sinal que Eros não é bem. Se os deuses são bons e belos, então Eros não é um deus. Eros está a meio caminho entre os homens e Deus. Eros é o vínculo da perfeição. É a ponte entre os homens e o divino. E aí Sócrates recupera do discurso de Ágaton que é necessário primeiro falar da natureza de Eros para depois falar de seus efeitos. Ele diz que uma vez conversou com uma sacerdotisa de Mantineia, chamada Diótima, entendida nos assuntos de Eros, e ela lhe contou a origem de Eros. Diz que na festa de nascimento de Afrodite, um deus chamado Poros, que significa caminho, bebeu demais e dormiu embriagado pelo chão. Aí passou uma mendiga chamada Penos, que significa penúria, e resolveu ter um filho do deus Poros. Então, do nascimento de um deus com uma mendiga, nasceu Eros. Da mãe, ele herdou a rudeza, essa carência de viver ao relento, sem teto, né, descalço pelas ruas. E do pai ele herdou a energia, a coragem e a decisão. Segundo Sócrates, Eros não deseja o belo, no fundo ele deseja a geração no belo, a imortalidade na mortalidade, porque não sendo um deus, não pode conservar a si mesmo idêntico eternamente. Então ele busca a imortalidade ao produzir a criação, a geração no belo. Então, para Sócrates, há 3 tipos de imortalidade na mortalidade. Através da procriação, quando o novo substitui o velho, não conservando-se idêntico a si mesmo, mas mantendo a espécie. Através do renome, quando através de atos de bravura você consegue o renome. E através das artes, quando através de uma psique profunda você se imortaliza nas artes. Ainda, Sócrates adverte que o belo de um corpo e o belo de outro corpo ambos participam de um mesmo belo. Não devemos nos prender a simulacros do belo, mas sim ao verdadeiro belo. Diz ele. Então, Sócrates ele nos adverte para não se tornar escravo de uma única beleza, mas estar atento à verdadeira beleza que constitui aí a fonte de toda beleza. Aí, por fim, aparece embriagado para a festa Alcibíades, que já foi herômeno de Sócrates e que está ali enciumado da proximidade entre Sócrates e Ágaton. Alcibíades, ele então começa a fazer um elogio queixoso a Sócrates. É interessante porque esse fecho com Alcibíades é o fecho de todos os discursos. É como se a abstração dos discursos fosse encarnada na relação, na vivência do amor de Alcibíades em relação a Sócrates. Alcibíades está ali
vitimado desse amor. E ao elogiar Sócrates, é como se estivesse elogiando o próprio Eros. Bom, gente, daí o Sócrates resolve descontrair um pouco. Ele fala assim: ah, Alcibiades, não pense que teus truques passaram despercebidos pela gente. Você quer me indispor com Ágaton e tal. Daí chegam mais foliões bêbados ali e voltam a beber. E aí fica Sócrates conversando com Ágaton e Aristófanes, até que esses dormem, e ele se levanta e vai embora. Bom, gente, é isso. Um abraço, espero que tenha sido proveitoso. Um abraço e tchau!